No vasto e silencioso oceano do cosmos, há mistérios que desafiam até mesmo as leis da física. Alguns deles permanecem ocultos, escondidos nas sombras do desconhecido, prontos para testar os limites da nossa compreensão. Esta é uma história sobre um desses mistérios, uma luz que nunca deveria ter existido. Uma presença que não pode ser explicada por ciência ou razão, no limiar do setor Epsilon 9. Um fenômeno começou a chamar a atenção de astrônomos e cientistas, mas o que parecia ser apenas mais uma descoberta comum logo se transformou em um pesadelo que apagaria memórias, destruiria documentos e deixaria rastros invisíveis, quase como se nunca tivesse acontecido. Prepare-se para conhecer a luz que nunca teve origem, um relato onde um impossível se torna real. E o olhar que apaga pode estar mais perto do que imaginamos. Tudo começou em um ponto, esquecido do espaço, o setor Epsilon-9, uma região normalmente desprovida de eventos notáveis, onde estrelas queimavam seu combustível em silêncio, seguindo padrões previsíveis, até que algo estranho aconteceu. Uma estrela começou a brilhar de forma diferente, não com um calor intenso que a definia, nem com radiações mensuráveis pelas mais avançadas sondas. Essa luz era outra coisa, algo indescritível. Era como se o próprio tecido do universo ali tivesse se rasgado para permitir a entrada de uma presença. Astrônomos, equipados com telescópios potentes e sensores altamente sofisticados, logo perceberam que não estavam diante de um fenômeno comum. As leituras dos aparelhos não faziam sentido, sensores falhavam, as métricas eram inconsistentes, e dados importantes desapareciam misteriosamente. Mas, enquanto as máquinas entravam em colapso, os olhos humanos, observadores humanos, captavam algo que transcendia qualquer explicação científica. A luz daquela estrela não era apenas uma emissão de energia, era uma presença viva, quase consciente, que parecia pulsar e respirar no vazio. Naquele momento ninguém poderia imaginar o impacto daquela descoberta, porque não era apenas a luz que brilhava, era um convite silencioso, um olhar que prometia desvelar segredos, mas que carregava um preço terrível para quem ousasse encará-lo. Assim que a luz misteriosa começou a se manifestar no setor Epsilon 9, telescópios de várias estações espaciais e observatórios ao redor da galáxia foram direcionados para captar o fenômeno. Inicialmente, tudo parecia dentro do esperado, um brilho intenso, mas nada que fugisse às propriedades conhecidas das estrelas. Porém, conforme os cientistas observavam com atenção crescente, os instrumentos começaram a falhar, e não por simples defeito técnico. Sensores de radiação, câmeras de alta resolução, espectrômetros, todos registravam erros inexplicáveis, dados incompletos, leituras contraditórias. Era como se a própria luz sabotasse as máquinas. Os aparelhos paravam de funcionar no instante em que tentavam analisar sua origem. Era uma interferência desconhecida, que nenhum protocolo padrão conseguia diagnosticar. Mas, curiosamente, enquanto os sensores tecnológicos entravam em colapso, os olhos humanos continuavam a enxergar aquela presença impossível. Os observadores relatavam uma sensação desconcertante. Não era apenas um brilho, era um olhar penetrante. Uma sensação de ser observado, como se a luz tivesse consciência e intenção. Essa dualidade entre a falha da tecnologia e a clareza da percepção humana aumentou o mistério e o medo. Cientistas começaram a questionar não só o que estavam vendo, mas o que estavam enfrentando, um fenômeno que escapava às leis da física e da lógica. E foi justamente nesse momento que os primeiros desaparecimentos começaram a ocorrer, não dos equipamentos, mas das pessoas que se atreviam a olhar diretamente para a luz, que nunca teve origem. Foi no silêncio das estações de observação que o verdadeiro horror começou a se revelar. Cientistas, operadores e até mesmo curiosos que cruzaram o caminho daquela luz enigmática começaram a desaparecer, não em explosões dramáticas ou com gritos de terror, mas de uma forma que desafiava toda a lógica. Simplesmente deixavam de existir. Não havia vestígios físicos nem sinais de luta ou sofrimento. Era como se, num piscar de olhos, essas pessoas fossem apagadas da realidade, apagadas do espaço, do tempo, e até mesmo da memória daqueles que as conheciam. Relatos começaram a surgir. O operador de uma estação que monitorava a luz olhou para a tela e, no instante seguinte, estava vazio o lugar onde ele deveria estar. Outro cientista que tinha observado por breves segundos desapareceu sem deixar uma única prova de sua existência. O mais aterrador não era apenas o desaparecimento, mas o fato de que ninguém parecia lembrar deles. Documentos sumiam misteriosamente dos arquivos digitais. Fotos eram corrompidas. Memórias daqueles que os amavam começavam a desvanecer como névoa ao amanhecer. Era como se o próprio universo rejeitasse sua existência, eliminando qualquer rastro. Pessoas que antes tinham vidas, histórias, sonhos, eram tratadas como se nunca tivessem pisado naquele mundo.
Essa ameaça invisível trouxe pânico e dúvidas. Como enfrentar algo que não deixa rastros? Como combater um inimigo que apaga a si mesmo e a tudo que o cerca? Enquanto a luz continuava seu brilho silencioso e inexplicável, o medo se espalhava. Porque, naquele momento, todos sabiam. Olhar para ela não era apenas perigoso. Era um convite para desaparecer. À medida que os desaparecimentos aumentavam, uma nova e aterradora consequência começou a se manifestar. Não bastava eliminar as pessoas, algo mais profundo e sinistro acontecia. As memórias delas, e de tudo relacionado a elas, também eram apagadas. Famílias, colegas, amigos começaram a sentir um vazio inexplicável. Pessoas que antes faziam parte de suas vidas simplesmente deixavam de existir em suas lembranças. Fotos desapareciam dos álbuns, mensagens sumiam dos bancos de dados, registros oficiais eram corrompidos ou eliminados. Os arquivos digitais, mesmo os protegidos por sistemas de segurança impenetráveis, mostravam lacunas. Páginas inteiras da história pessoal e coletiva estavam sendo engolidas pelo vazio. Era como se uma força invisível estivesse raspando a existência daqueles desaparecidos. Não apenas do espaço, mas da própria consciência humana. Cientistas tentaram documentar esses efeitos, mas logo perceberam que qualquer prova estava condenada a desaparecer. Cada tentativa de criar um registro sólido falhava diante do que chamavam, com temor, de a sombra da luz. Esse apagamento trouxe consigo uma sensação de isolamento crescente entre os sobreviventes. A linha entre a sanidade e o esquecimento se tornava cada vez mais tênue, pois não apenas a realidade ao redor se desfazia, mas as próprias mentes começavam a duvidar daquilo que tinham visto ou amado. E no meio desse vórtice de ausência e silêncio, a luz continuava sua dança cruel, movendo-se pelo cosmos, invisível para máquinas, mas incansável em sua missão de apagar tudo e todos. O que inicialmente parecia ser uma luz fixa, distante, começou a revelar um comportamento que desafia qualquer lógica conhecida. Não era estática, não estava simplesmente ali para ser observada, ela se movia. Com uma lentidão quase hipnótica, a luz percorria o espaço, mudando de posição, cruzando rotas estelares e flertando com sistemas solares próximos. Era como se tivesse uma vontade própria, um objetivo claro e obscuro ao mesmo tempo. Cientistas tentavam mapear seu trajeto, mas a luz parecia antecipar cada movimento, ajustando-se com precisão, evitando qualquer tentativa de captura ou confinamento. Mais perturbador ainda era o padrão de seu movimento. Não era aleatório. A luz parecia escolher seus alvos, aproximando-se de zonas onde vidas humanas ou consciências poderiam ser alcançadas. Era um predador invisível, uma presença silenciosa que buscava, escolhia e observava. Cada vez que se aproximava de um ponto habitado ou monitorado, algo desaparecia, como se a luz estivesse colecionando ou apagando memórias, pessoas, até mesmo pedaços de realidade. E a sensação entre aqueles que tentavam entendê-la era unânime. A luz não só buscava, mas como se por trás daquele brilho frio e estranho existisse um olhar consciente, um coração pulsante de um ser ou entidade que ultrapassava qualquer entendimento humano. E assim, enquanto o universo assistia em silêncio, a luz continuava seu movimento inexorável, um convite sombrio para algo que ninguém ousava decifrar ou encarar, diante de um fenômeno que desafiava todas as leis conhecidas da física e da astronomia. A comunidade científica se viu diante de um dilema impossível: explicar o inexplicável. Teorias surgiam, cada uma mais estranha e perturbadora que a outra. Alguns propunham que aquela luz não era uma estrela, mas uma fenda entre realidades, um portal tênue, uma rachadura no tecido do universo onde dimensões paralelas se tocavam, permitindo que fragmentos de outros mundos vazassem para o nosso. Outros acreditavam que a luz era um reflexo de um universo que jamais deveria ter nascido, uma lembrança condenada ao esquecimento, um espectro cósmico de um passado inexistente, que teimava em se mostrar. Houve quem sugerisse que a luz carregava uma consciência própria, uma entidade primordial que observava e avaliava, apagando tudo o que julgasse perturbador para a ordem cósmica, um olhar que apaga. Além da compreensão humana, as discussões ultrapassavam as fronteiras da ciência e entravam no campo da filosofia e do medo existencial. Estavam diante de um fenômeno que podia significar o fim da realidade como conhecemos, ou o nascimento de uma nova dimensão de existência. Uma dimensão onde olhar demais, saber demais poderia ser fatal. Enquanto hipóteses eram debatidas em laboratórios e conferências, a luz continuava sua trajetória misteriosa, silenciosa, implacável, e o medo de encarar o desconhecido crescia em todos que ousavam estudar a luz que nunca teve origem. Com o avanço das investigações e o aumento dos relatos de desaparecimentos, o fenômeno ganhou um nome que carregava o peso do medo e do desconhecido: o olhar que apaga.
não era apenas uma luz no céu, mas uma presença que parecia ter a capacidade de eliminar tudo que tocava pessoas, memórias, registros, até mesmo a própria realidade daqueles que entravam em contato com ela. Esse nome não foi escolhido ao acaso. Para muitos, a luz parecia possuir uma consciência, uma forma de perceber e julgar sua vítima. Um olhar invisível, implacável, que decidia quem continuaria existindo e quem seria esquecido para sempre, entre cientistas e sobreviventes. O termo olhar que apaga tornou-se sinônimo de uma ameaça invisível e incompreensível, capaz de corroer não só o espaço, mas o tempo e a memória. Essa percepção mudou tudo. Não se tratava mais de um simples fenômeno astronômico, mas de uma entidade que ultrapassava os limites da ciência, da física e da própria existência. E enquanto o universo continuava a observar silenciosamente, o olhar que apaga seguia sua jornada impiedoso e inevitável, fazendo com que uma pergunta se tornasse cada vez mais urgente e aterradora: estamos realmente seguros ao olhar para o cosmos? Ou já estamos sendo vistos? À medida que o fenômeno avançava, cientistas dedicaram seus melhores esforços para tentar rastrear a trajetória da luz misteriosa. Equipamentos ultra-sofisticados foram mobilizados, algoritmos complexos desenvolvidos e redes de observação espacial sincronizadas, tudo em uma tentativa desesperada de entender, quem sabe prever seu caminho. Mas a luz parecia escapar de todas as tentativas. Cada método de monitoramento era frustrado por interferências inexplicáveis, sinais desapareciam, dados eram corrompidos, e as coordenadas se perdiam em um mar de distorções. Era como se a luz navegasse não apenas pelo espaço físico, mas também pelo tecido da própria realidade, dobrando o tempo, distorcendo a matéria, evitando qualquer forma de confinamento ou captura. Pesquisadores relatavam frustração e medo crescentes. O que estavam tentando capturar não era um objeto estático, mas uma entidade fugidia, inteligente e talvez até consciente. Cada vez que pensavam estar perto de localizar a luz, ela desaparecia, deixando para trás apenas um vazio profundo e a sensação de que algo maior e mais perigoso estava em jogo. Enquanto o rastreamento se mostrava cada vez mais impossível, uma verdade incômoda se impunha: tentar controlar ou entender a luz que nunca teve origem. Poderia ser uma missão fadada ao fracasso ou ao desastre. Poucos foram os que tiveram contato direto com a luz que nunca teve origem e sobreviveram para contar a história. Mas esses sobreviventes carregam cicatrizes profundas, tanto físicas quanto mentais. Relatos são assustadores. Muitos descrevem visões perturbadoras, sensações de vazio existencial e uma constante sensação de estar sendo observado por algo que transcende o entendimento humano. A linha entre realidade e pesadelo torna-se cada vez mais tênue. O contato com a luz parece corroer não apenas a memória dos desaparecidos, mas também a sanidade daqueles que a enfrentaram. Pesquisadores dedicados ao fenômeno começaram a apresentar sintomas de paranoia, confusão e até amnésia parcial, como se suas mentes tentassem rejeitar o que tinham visto. A sociedade científica, normalmente firme e racional, viu-se dividida entre o ceticismo e o medo real. Muitos não conseguem explicar a força que mantém a luz ativa e o impacto psicológico devastador que ela causa. Esses sobreviventes lutam diariamente para manter a sanidade, presos em um limiar sombrio onde o que foi testemunhado desafia a própria existência. Eles são a prova viva de que alguns mistérios do universo podem não estar prontos para serem desvendados. E enquanto poucos ainda resistem, a luz continua sua jornada silenciosa, implacável e sedutora. Um convite que pode custar mais do que qualquer um está disposto a pagar. Enquanto a luz continua sua dança silenciosa através do vasto cosmos, uma pergunta inquietante se ergue entre as estrelas, desafiando a razão e a coragem dos que ousam contemplar o universo. E se aquilo que chamamos de luz não for apenas algo para ser visto, mas algo que nos observa? Um olhar invisível, uma presença que ultrapassa dimensões e desafia a compreensão humana, capaz de apagar existências e corroer memórias. A luz que nunca teve origem pode ser o reflexo de um olhar antigo, um farol sombrio que nos chama para algo além do entendimento. E se, no final das contas, o verdadeiro perigo não está no que podemos enxergar, mas no que nos encara nas sombras do desconhecido, essa dúvida permanece pulsando no silêncio do espaço. Um mistério que convida à reflexão. Até onde podemos ir sem nos perder? Até onde é seguro olhar para o vazio, quando o vazio também pode estar olhando para nós? A resposta talvez esteja além do nosso tempo ou nunca venha a ser descoberta.